Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Salmos 18, versículo 6. E assim iniciamos mais um Céus e Cérebro, hoje falando sobre o poder transformador da oração. Aqui nós podemos ver claramente que o salmista nos induz a clamar ao Senhor. E clamar é diferente da oração em que sentido? No sentido em que quem clama pede com muita força, com muita fé, com muita veemência. E então eu quero te induzir, através também da ciência, a olhar para o poder transformador da oração. Mas que poder é esse? O poder transformador da oração, de acordo com a ciência, ele pode transformar neurotransmissores e trazer hormônios que vão lhe trazer sensações, que vai melhorar o teu espírito, o teu dia, a tua alegria, a tua conexão, vai melhorar você num modo geral. Então eu te aconselho a aplicar na sua vida a oração. Mas antes vamos entender. Oração. Se a gente separar essa palavrinha, ela diz para nós sobre ora, falar, o se falar. Eu vou fazer uma oratória, eu vou falar. E a oração a gente pode separar como a ação daquilo que eu estou falando. De que forma? Vamos conectar isso aí na vida prática. Um exemplo. Se eu só falo que eu vou sair, eu estou apenas verbalizando, falando, fazendo uma oratória. Um exemplo bem raso, porque afinal de contas não tô aqui para dar aula de português para ninguém, mas para que fique mais fácil para você entender. E quando eu falo eu vou sair e vou levantando para me retirar, eu estou tendo a ação, então, ou seja, eu estou tendo a oração. Mas de que forma a oração consegue ser prática quando voltamos aqui para a Bíblia do salmista ou para a ciência? Um exemplo muito prático, muito comum, que tem até virado um pouco de moda por aí, é a questão da meditação. Muitas pessoas meditam para Buda, para santas, para várias coisas. Mas eu te indico a meditar e parar para pensar em Deus. A forma que eu costumo meditar e que funciona muito para mim é colocar uma música cristã de fundo, baixinho, e aí então ler a Bíblia. Mas não ler de qualquer maneira, ler corriqueiramente. É ler como eu fiz aqui no começo do programa contigo. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E parar para começar a entender, a internalizar na minha vida o que aquela frase daquele versículo está querendo me dizer. Como é que eu posso transformar em oração na minha vida este versículo. Então eu digo, Senhor, eu quero te clamar, porque eu quero colocar ações na minha vida que te mostrem que eu preciso do Senhor, que eu mereço a sua graça, que eu mereço ser curada, que eu mereço ter um salário melhor, uma vida melhor, enfim, aquilo que você necessita e precisa. Nós sabemos também, vendo na Bíblia Sagrada, de que o Senhor diz que sabe o que a gente pensa, o que a gente necessita e traz o que a gente necessita. Porém, tu já parou para pensar o porquê que, além de nos induzir a clamar a Ele, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida e rezada pelas pessoas. Porém, quando nós vamos a fundo na Bíblia, eu já meditei na oração do Pai Nosso. E ele é uma instrução, Jesus nos deixa uma instrução de como podemos orar. Então, ou seja, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, nós podemos render graças a Deus entendendo que Deus está nos céus. E que glorificado seja o nome dele. Então nós podemos começar a oração que glorificando, agradecendo, adorando a este Deus tão maravilhoso que nos concede as mais ricas bênçãos. Lembrando que por mais que eu use a Bíblia Sagrada aqui no programa como base e prática da minha fé, se não for a tua base e prática de fé, se atente para entender que aqui o objetivo é que a gente faça essas conexões dos céus com o cérebro. Porque eles estão mais conectados do que você imagina. E também para poder conectar esse nosso cérebro com coisas boas, coisas que vão elevar o teu espírito, a tua mente, que vão te agregar para você ter uma vida melhor, você com certeza tem que ficar ligadinho aqui com a gente na programação da TV Cidade, que tem programas maravilhosos que com certeza vai fazer a tua mente dar um salto, a tua vida dar um salto. Porque aqui na TV Cidade,
priorizamos programas que vão agregar a sua vida, que vão te divertir de uma maneira saudável e responsável. Não somente momentos, você não vai desperdiçar o seu tempo estando aqui com a gente, tá certo? Então, pratique estar aqui com a gente, não só nos Céus e Cérebros, mas em toda a programação que nós temos por aqui. Bom, quando nós olhamos para a ciência, a meditação, a oração, a leitura da Bíblia já foi comprovado recentemente por historiadores, teólogos e também pesquisadores que sim, a prática da leitura bíblica e da oração, junto com a meditação, traz todos os benefícios que nós já comentamos. Mas eu acredito que o maior benefício é de você entrar dentro de você mesmo, através da oração, através dessa leitura, e poder começar a entender quem é você. O que você está fazendo nesse mundo? Para onde você está indo? Que são as perguntas mais comuns que a gente tem por aí, a gente tem no nosso dia a dia. Em algum momento da vida, se você ainda não se pegou fazendo uma dessas perguntas, eu tenho certeza que ou você fará ou alguém já fez e você ficou pensando sobre isso, não é verdade? Eu posso te dizer, direcionada pela Bíblia, de que nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então, não é à toa que Jesus nos instruiu a começar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E também a gente pode santificar o nome do Senhor dessas formas, vivendo com a mente sã, vivendo uma vida sã, vivendo uma vida se alimentando, como eu já te instruí antes, com bons programas de TV, como temos aqui na TV Cidade, e também com a leitura da Bíblia, com orações. Mas de repente você está pensando, Camila, eu tô te ouvindo só para entender onde é que você vai chegar, mas eu nem gosto de ler, e muito menos quem dirá a Bíblia. Bom, se você pegar os versículos chaves que muitas pessoas escrevem, colocam em quadros, tem por aí, você pode já começar essa leitura e entender a importância e a força que tem cada vez que você declara, por exemplo, o Salmo 23. Né? Eu já comentei para você do Pai Nosso e tem o Salmo 23 que é super, hiper, mega conhecido. Né? E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Imagina uma situação em que, vamos imaginar aqui comigo, uma situação em que você está naquele dia que, meu Deus, furou o pneu do carro, o sapato estragou, a gasolina acabou, você foi roubado, você descobriu que a sua mãe, seu pai está doente, enfim, tudo que tinha de ruim para acontecer aconteceu naquele dia. Mas você precisa sim, você é uma pessoa que quer praticar a oração, você é uma pessoa que medita e entende que não pode se deixar influenciar por essas situações, por mais que pareça que assim, meu Deus, que dia terrível. Então você pode buscar no Salmo 23 uma força para você, quando você declarar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu estou passando por isso, nada vai me faltar, tudo vai ser resolvido, porque eu tenho tido o Senhor como meu pastor. Entende como aqui eu não estou falando de você ter uma religião em específico, embora seja muito bom que você siga uma religião bíblica, te aconselho a isso, mas entenda que vai muito além de uma simples religião ou de uma Bíblia, mas é algo que está na Bíblia. Quando a gente se volta para o Salmo 23 e vê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A força que isso carrega é muito grande. Ou seja, ele quer dizer que a gente não vai sentir falta de nada quando nós colocamos o Senhor como nosso pastor. E por que que aqui o salmista usa o pastor como exemplo, né? O Deus sendo nosso pastor. Porque nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas. Era um dos menores da casa do seu pai, ele pastoreava ovelhas. Então ele entendia a importância e como o pastor que conduz as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem porque elas conhecem a voz do seu pastor. Elas obedecem ao seu pastor. Eu vi um vídeo muito interessante um tempo atrás na internet em que uma pessoa ilustrava isso de forma verídica. Pegou 5, 6 pessoas da mesma família do pastor e pediu para que cada um deles chamasse as ovelhas da mesma forma que o pastor as chama. Um cada vez e as ovelhas nem se mexiam. Quando chegou a vez do pastor delas e ele chamou na primeira chamada, da mesma forma que as outras pessoas, elas levantaram a orelha e se viraram para procurá-lo. E logo depois seguiram o comando que ele deu. Então, ou seja, a importância do pastor na vida da ovelha é muito grande. E nós, enquanto criaturas divinas aqui nessa terra, temos que entender que se a gente tiver Deus como nosso pastor, Ele vai nos guiar,
Ele vai nos ensinar, então a gente pode ficar tranquilo. A gente pode tirar o fardo dos nossos braços, da nossa vida e deixar para Ele. Eu quero te convidar, então, para você aplicar isso na sua vida a partir de hoje, o poder da oração. Lembrando que na ciência já foi comprovado que em questão emocional, em questão até física, a oração, a declaração pela boca de coisas boas, de meditações, pode até curar câncer. Não sou eu que estou falando, só você dar um Google, só pesquisar que você vai encontrar, para não ficar só nas minhas palavras. Então, eu indico que você reserve momentos no seu dia, qualquer momento, mas principalmente ao acordar. Por quê? Porque nós sabemos que, cientificamente falando, biologicamente falando, quando nós acordamos, é como se uma nova página de um caderno em branco começasse. A nossa mente está leve, está aberta. Então, imagina, por que não começar o dia já numa boa oração? Dizendo, Senhor, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu quero praticar o poder da oração. Me ajuda a fazer um dia melhor. Me ajuda a fazer o meu melhor, para que o Senhor também me dê o seu melhor. Seja o meu pastor nesse dia. Ou quem sabe, de repente, você não tem um costume de orar, não sabe muito como falar com Deus, mas você quer praticar, você quer aplicar isso na sua vida. Então eu recomendo fortemente que você escolha, você pode ser até o Salmo 23 que eu te sugeri, ou a oração do Pai Nosso da Bíblia. Leia, acorde, abra os olhos e leia. Nem que seja depois decorado isso na tua vida, mas leia intencionalmente. Né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós declaramos isso, a gente precisa entender e internalizar que, Senhor, eu quero muitas coisas, mas que a tua vontade prevaleça. É isso que nós estamos dizendo através da oração do Pai Nosso. Então, cada vez que você for orar, que você for declarar o Pai Nosso, o Salmo 23, fale e preste atenção no que você está falando. Isso é meditar. Quando você presta atenção e começa a entender, internalizar, você está meditando. Você não precisa parar e ficar lá... Não precisa. Você precisa prestar atenção, focar naquilo que você está falando, naquilo que você está lendo. Então, vou te convidar mais uma vez. Comece a praticar todos os dias pela manhã ou pela noite antes de dormir. E eu tenho certeza que em poucos dias você vai notar a diferença. Por quê? Vamos continuar aqui o versículo desse salmo que eu comecei lendo no começo do programa, Salmo 18, versículo 6. Ele continua aqui. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Tá entendendo o poder? Deus escuta cada oração, cada clamor, cada pedido de ajuda que nós fazemos. Mas quando a gente, por prática, por religiosidade, rezamos, declaramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo o quê? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, entenda que o Senhor escuta tudo que nós clamamos, tudo que nós pedimos. E Ele responde de acordo com a sua vontade. Porque também essa Bíblia que eu baseio a minha fé e a minha vida, ela diz que Ele faz tudo para que o nosso fim seja como nós desejamos. Então Ele sabe o nosso fim. Ele sabe tudo. Porque Ele não era e nem será. Ele sempre foi. Ele é. Ponto. É algo que não tem fim. É infinito. Então Deus, em sua infinitude, Ele sabe tudo que já aconteceu, tudo que irá acontecer. Então entende o poder de você ter um Deus desse na sua vida, que você consegue tirar esse peso de você mesmo e entender que Deus está na tua vontade. Então tá bom, estou aqui para cumprir a sua vontade. Eu desejo isso, estou triste com isso está me tirando do sério, mas eu sei que está debaixo da sua vontade. E eu quero aceitar a sua vontade para minha vida. O poder que isso tem é muito transformador. De repente você pensa, Camila, como que isso aconteceu? Como isso pode acontecer? Isso aconteceu na minha vida, né? Por isso que eu já comecei com isso aconteceu na minha vida. No momento em que eu achava que as coisas tinham que ser como eu queria, como eu desejava, que eu conseguia, que eu fazia, que eu podia, eu me frustrava. Porque eu trazia um peso para minha vida, um peso para mim que era desnecessário.
que se eu tivesse entendido essa Bíblia que eu lia há anos atrás e tivesse começado a entender que o Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, esse peso não estaria sobre mim. E estaria tudo bem como hoje está. Então esse lugar que você está muitas vezes de, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, parece que tá tudo dando errado. Lá na frente, depois você vai entender. Mas quando, vou retificar para você, quando você entende e coloca que seja feita a vontade do Senhor e principalmente pratica o poder transformador da oração, né? De falar e agir. Normalmente as pessoas costumam dizer, né? Pais principalmente, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Acredito que você já ouviu essa frase. Se não, eu cresci ouvindo. E eu pensava, bom, também já ouvi aquela frase de que filho não segue filho não ouve conselho, filho segue exemplo. Quase que eu errei tudo, me embananei, né? Mas seguimos o baile. E aí então nós temos que nos atentar para isso, de que tudo que nós falamos, as pessoas podem até não ouvir, mas elas escutam e muito bem as nossas ações. Então a oração nada mais é do que isso. É você dizer: Senhor, eu entrego nas suas mãos, mas você agir de acordo com isso. E não ficar: Senhor, o Senhor sabe que eu entreguei na sua mão, mas deixa eu pegar um pouquinho de volta, deixa eu me preocupar um pouquinho com isso aqui de novo, né? Então começa a realmente praticar aquilo que você fala, começa a viver aquilo que você fala, e o peso, o fardo vai ser muito mais leve. Jesus também disse na Bíblia Sagrada, está escrito, ele diz: o meu fardo é leve. E o meu jugo, que aqui não é jugo de julgamento, mas jugo aquele que se põe, né, ali nos bois, no cavalo, para que eles andem pro mesmo lugar, cada um não vá para um lado diferente. Ele diz, então, o que ele ensina, o que ele direciona para sua vida é leve, é tudo suave. O que a gente tem que carregar fica suave, fica leve. Por quê? Porque nós, seguindo o jugo dele, a gente está indo para o caminho certo. A gente está indo para o caminho que ele deseja que a gente vá. Quero que você entenda muito bem o que eu estou dizendo, mas que você também medite no que eu estou te dizendo aqui. Porque podem ser palavras que, de repente, fiquem um pouco desconexas agora. Mas quando você começar a praticar, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E eu te espero no próximo programa. Afinal de contas, os céus e os cérebros estão muito mais conectados do que você imagina. Eu te aguardo no próximo programa.